Agora estamos indo para B, casos dentro. Aí o primeiro caso é os cegos, ou então o cego conforme for. Na verdade, em algum momento tinha dois. A questão também é se estavam entrando em Jericó ou se estavam saindo. Vamos ver aí. Lucas 18 e 35. Lucas 18 e 35. Aconteceu que, chegando ele, no caso Jesus, perto de Jericó, está chegando perto, então ele está entrando, não? Estava, diz aqui, um cego, mas na verdade o texto grego não tem um, simplesmente diz cego. Havia cego assentado junto do caminho. Aí no primeiro verso do capítulo 19 diz, tendo Jesus entrado, então conforme Lucas, Jesus está entrando em Jericó e o cego comentado é só um. Agora vamos ver Marcos, capítulo 10. Marcos 10, verso 46. E chegaram a Jericó. E saindo ele de Jericó, quer dizer, ele atravessa a cidade, entra de um lado, sai do outro. Saindo ele de Jericó, com seus discípulos, então, Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava sentado. Então, aqui Marcos conhece o sujeito e dá nome a ele. O nome é filho de Timeu, Bartimeu. Diz aqui que estavam saindo de Jericó. Então, Lucas está entrando, Marcos está saindo, mas em ambos só se comenta um cego. Agora vamos a Mateus. Mateus 20. Mateus 20, verso 29. Saindo eles de Jericó, então Mateus também tem eles saindo de Jericó, eis que dois cegos assentados junto do caminho, e assim vai por diante. Se é um ou dois cegos, isso é mais fácil de resolver. Agora, se você está entrando ou saindo, é um pouquinho mais complicado. Vamos ver aí o nosso... O que nem todo mundo sabe é que no tempo do Senhor Jesus havia dois Jericós. Havia o velho, do tempo de Josué, e Josué pronunciou assim uma maldição, quer dizer, quem tentasse reconstruir esse Jericó ia começar com a morte do primeiro filho e terminar com a morte do último filho. E aconteceu isso cabalmente. Certo é que havia, pois, gente morando naquilo que foi o antiga Jericó. Só que Herodes havia construído uma nova cidade também chamada Jericó, uma distância de 1 quilômetro mais ou menos, entre uma cidade e a outra. Agora, você sendo assim um mendigo inteligente, você iria se colocar exatamente onde? Entre as duas cidades, que aí vai haver uma movimentação maior. Então, você sendo um cego inteligente, você vai ficar no meio. Então, Jesus encontra cego entre as duas Jericós e fatalmente ele está saindo de uma e está entrando na outra. Então, é a solução para o tal de entrar e sair, que haviam duas e ele fez o que fez assim entre as duas. Agora, a questão de se era um ou dois,
Mateus, contador, para ele número era sagrado, mas vamos ver mais uma coisinha aqui. Ainda em Mateus, capítulo 20, vamos aí, os dois assim, eles gritam, oh, filhos de Davi, misericórdia aqui e tal. Chegam e Jesus é interessante. Ele sempre pergunta, o que você quer? Para nós parecia uma coisa óbvia, né? Um cego vai querer o quê? Por favor, a vista. Mas Jesus não, ele não deixa. Você tem que dizer o que quer. Então, o que você quer? Aí, Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. Então Jesus, movido de íntima compaixão, atenção, tocou-lhes nos olhos, e logo seus olhos viram. Agora, essa frase, tocar nos olhos, você não encontra em Marcos e em Lucas. Em Marcos e Lucas, Jesus meramente fala, e é isso aí. Então, é muito possível que havia mais do que 3 cegos, quer dizer, havia o Bartimeu, mas facilmente havia outros cegos ali espalhados, quer dizer, se tem mais de um cego e todo mundo está pedindo esmola, todo mundo está ali onde tem mais trânsito. Então é muito possível que na verdade havia mais que um cego ali, quer dizer, o Bartimeu um canto. Se Jesus chega primeiro a Bartimeu, então com toda essa gritaria, os outros, para que é isso aí? Quer dizer, então a moda pega, né? Fosse como fosse, tem explicação. Quer dizer, entrando e saindo, isso é tranquilo. Pode esquecer. Agora, se era 1 ou 2, muito possivelmente eram 2 casos distintos. Porque unicamente em Mateus registra que tocou nos olhos. Em Lucas e Marcos, que aparentemente seria o mesmo caso, Marcos dando nome ao indivíduo, não toca, pelo menos não registra que tocou. Já que estamos com o nobre do Mateus e ele gostando dos números, vamos imediatamente à chamada entrada triunfal, e nós queremos saber quantos animais é que Jesus utilizou naquela ocasião. Marcos 11, eu vou deixar Mateus até depois. Vamos começar com Marcos. Marcos capítulo 11, 1 a 10. Aproximando aí Betânia, enviou 2 para... Tá, você vai achar assim, preso um jumentinho, verso 2, sobre o qual ainda não montou ninguém, homem pelo menos algum. Soltai, trazei então, lá se vai, tal. Levaram um jumentinho, 7 lançaram sobre ele as suas vestes e assentou-se sobre ele, que Jesus assentou sobre o jumentinho. Tudo bem, até aí. Agora vamos ver Lucas 19, 29. Lucas 19, 29. Chegando, tal e tal, e aí vai achar um jumentinho preso, onde homem nenhum ainda montou, soltar atrás dele, tal e tal. 35, lançando sobre o jumentinho as suas vestes, puseram Jesus em cima. Santa Paz, não tem problema. Quer dizer, Marcos e Lucas, obviamente, dizendo a mesma coisa. Agora, João 12. João capítulo 12, verso 12 também. Seguinte e tal. Grande multidão ouve dizer que Jesus vem, então pegam ramos de palmeiras, saem ao encontro. 14. Achou Jesus um jumentinho, assentou-se sobre ele, como está escrito: não temas, ó filha de Sião, eis que o teu rei vem assentado sobre
o filho de uma jumenta. Citando Zacarias 9:9, nós temos que, no entanto, recorrer lá para ver o que foi mesmo. Mas aqui também não tem, é um jumentinho e Jesus sobre o tal. Então, é o nobre do Mateus que nos reserva, assim, um pouco de exercício. Mateus 21, verso 1. Aproximando, Jesus envia dois. Verso 2. Encontrareis uma jumenta presa e um jumentinho com ela, desprendendo trazer. Tal e tal. Dito pelo profeta, dizei à filha de Sião, eis que o teu rei aí te vem, manso e assentado sobre... Agora aqui estou lendo, é a fiel, que aqui tem uma barbaridade. Manso e assentado sobre uma jumenta e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. Logo, Jesus está em cima de dois animais. Está montado em cima da jumenta e o jumentinho. Bem, a imagem é curiosa, pelo menos. Podemos dizer que é engraçado mesmo, né? Se nós temos senso de humor, é que o Criador teve primeiro, com certeza. Agora, já que estou aqui em Mateus, vamos lá. Depois nós vamos ler Zacarias 9:9. Agora, a tradução aqui é lastimável da fiel. O que devia ser manso e assentado sobre um jumento, a saber, sobre um jumentinho. Filho de animais, assim que está também no texto hebraico lá atrás. Tá bom. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, verso 7. Sobre eles, quer dizer, os dois animais, puseram os seus mantos. E ele, no caso Jesus, assentou-se sobre estes, quer dizer, sobre os mantos, não os animais, sobre os mantos. Tal e tal, árvores, enfim. Agora, antes de dar a solução, vamos ver Zacarias 9:9. Zacarias é o penúltimo livro do Antigo Testamento. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado, sobre um jumento e sobre um jumentinho. Aqui, esta fiel, lastimavelmente, repete a grosseria e tem Jesus em cima de dois animais. Ou, pelo menos, o rei que vem em cima de dois animais. Sobre um jumento e sobre um jumentinho, filho de jumentar. Então, conforme a tradução aqui de Zacarias, Jesus estaria em cima de dois animais machos. Ao passo que em Mateus, esta fiel coloca Jesus em cima da mãe e do filho. Mas aqui atrás, obviamente, o texto hebraico deveria ser traduzido sobre um jumento, a saber, quer dizer, explicando melhor, um jumentinho, filho de jumenta. É exatamente assim também que deveria ser em Mateus, sobre um jumento, a saber, um jumentinho, filho de animal de carga, no caso, a jumenta. Que Jesus assentou-se em cima de unicamente um animal, foi só um animal. Quer dizer, quando aqui diz sobre estes, os mantos, não é os animais. Então, Jesus, de fato, meramente assentou-se sobre o jumentinho, não a jumenta, mas, conforme Mateus, com toda e absoluta certeza, Jesus mandou os discípulos trazer também a mãe. É preciso entender que o soberano Criador, ele tem respeito pela criação. O Criador respeita os animais. Nós aqui nem sempre respeitamos os animais, mas o Criador sim.
ele ia submeter aquele coitado de um jumentinho, que nunca ninguém sequer havia montado nele, a uma experiência realmente difícil para o coitado. Aquele lugarejo, o único barulho maior eram os cachorros assim latindo, quer dizer, era um lugar assim pacato, nunca aconteceu coisa lá. Agora, vão trazer o coitado e esse coitado vai ficar no meio de uma multidão de pessoas gritando. E ainda por cima, um homem provavelmente maior quanto ao tamanho físico do que o coitado do bichinho. Sinceramente, me desculpem, mas eu duvido que o Senhor Jesus pudesse assim deixar suas pernas assim normalmente. Ele tinha que suspender, porque senão ia arrastar no chão, quer dizer, do tamanho pequeno do bichinho. Foi uma figura muito engraçada. Jesus montado naquele bichinho. Pode saber que nunca na vida ninguém tinha visto coisa parecida. Eu entendo que o soberano, sabendo que ia submeter o coitado a uma experiência bastante por misericórdia, ele manda trazer a mãe para dar apoio moral ao filho. Com a mãe ali por perto, então o filho aguenta melhor a parada. Colocam roupa em cima, nunca ninguém tinha feito, colocado coisa, mas se está colocando em cima da mãe também, e a mãe está suportando, então, bom, não deve ser tão ruim assim. Se ela está suportando, eu também posso. Isso me toca realmente. Jesus se preocupou com os sentimentos do jumentinho. E ia expor, mas não queria que o bichinho sofresse mais do que o necessário. Eu acho lindo isso aí. De qualquer forma, Jesus montou somente o jumentinho. Ele não estava aí feito... Foi um milagre que aconteceu, né? Como assim? Porque o jumentinho nunca alguém tinha montado. E quem monta num animal de carga desse sabe o que ele faz quando alguém monta pela primeira vez. Mas se quem monta é o soberano criador, o bicho... Conhece. E o Evangelho da Prosperidade diz que era um zerado. Era um quê? Um zerado. Não foi qualquer jumento. Jesus anda no carro zero. Se nós temos senso de humor é porque o Criador teve antes. Então vamos a outro caso, que é uma sutileza da gramática grega. Quando Saulo de Tarso é derrubado a caminho de Damasco, e o Jesus glorificado volta pessoalmente para pescar Saulo, lendo em Atos 9, 7 e 22 e 9, parece que nós temos um pequeno problema. Vamos ver. Atos 9 e 7. Os homens que viajavam com ele, aqui Lucas está comentando a conversão de Saulo na terceira pessoa. Verso 7, sim. Pararam emudecidos, ouvindo a voz, diz aqui, mas não vendo ninguém. Segura o dedo ali e vamos então a ver em Atos 22 e verso 9. Aqui o próprio Paulo se defendendo, falando então da sua própria experiência. Capítulo 22, verso 9. Os que estavam comigo viram em verdade a luz e se atemorizaram muito, mas não ouviram a voz daquele que falava comigo. Então, você lendo esta Bíblia, diz aqui, não ouviram a voz, mas você aqui em 9 e 7 diz, ouvindo a voz.
E o que eu posso esclarecer assim, sem mais nada, é que o verbo ouvir é o mesmo verbo em ambos os lugares e o substantivo vós é o mesmo substantivo em ambos os lugares. Então é ouvir e vós. O que não fica tão claro, a não ser que você atente muito bem para os detalhes, que o grego tem o que chamamos de caso, quer dizer, a função gramatical do substantivo é indicado pelo sufixo. Então, quando, no caso, o substantivo aqui é vós, quando vós está no genitivo, quer dizer, som no genitivo, é que é somente o som, mas não entendendo o que se fala. Então, aqui diz em 9 e 7 que eles ouviram o som, mas na verdade não entenderam nada. Que aqui o substantivo está no caso genitivo. E com som, então, é só o som, não é o conteúdo. Agora, em 22, em 9, o substantivo vós está no caso acusativo. E aí tem a ver com o conteúdo do som, a saber, as palavras. Então, aqui diz, não ouviram a voz, mas aí, traduzindo corretamente, não entenderam a voz, quer dizer, não sentiram as palavras. Uma voz sim, mas não conseguiam entender o que foi falado. Então, não há, na verdade, aqui uma contradição, embora à primeira vista parece que tem uma coisa contra a outra, mas não. É uma questão de um segredo da gramática grega. É aquilo que aconteceu também em dado momento com o Senhor Jesus. O Pai fala com ele, somente ele ouviu as palavras. O povão achava que havia trovejado, é o trovão, alguma coisa, um anjo falou, mas ninguém conseguiu entender as palavras, só Jesus. Mesma coisa. Agora vamos a um outro osso. Está em Lucas 16. E isto aqui, à primeira vista, outra vez, é sempre essa à primeira vista. Nós temos aqui uma pequena dificuldade, aparentemente. Lucas 16, e verso 9. Eu até vos digo, granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que quando falecerdes, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Espera aí. Mas que negócio. Você vai comprar amigos e com o dinheiro que foi roubado, riqueza da injustiça, você está com o dinheiro que você adquiriu de forma ilícita. Você vai pegar esse dinheiro roubado e com esse dinheiro roubado você vai comprar amigos. E esses amigos vão te receber nos tabernáculos eternos, isto é, quando todos eles e você também morrerem. Eu entendo que aqui temos um caso claro de ironia. A ironia não é comum na Bíblia, mas não é uma coisa rara também. Repetidas vezes na Bíblia você encontra realmente o próprio Deus sendo irônico, ironizando a estupidez dos homens. E por vezes também algum homem ironizando outro homem. Então não é difícil, não é comum, mas também. Agora você atenta para o contexto aqui. O contexto é o rei da interpretação. Logo antes você tem a parábola do administrador estúpido, eu digo. Ele acha que pode comprar assim. Ele estava roubando aí do dono, aí o dono diz, você já era, aí ele pega um. O que você deve? Aí ele. Agora, verso 8. Óbvio que o Senhor, o dono, está sendo também sarcástico. Diz aqui verso 8.
e louvou, entre aspas, aquele senhor, o injusto mordomo, por haver procedido astutamente. Porque os filhos deste mundo são mais astutos na sua geração do que os filhos da luz. Isso aí é uma verdade. Agora vem cá. O louvor que o dono deu, esse louvor foi sincero? Jogou na rua, aquele sujeito parou na rua. Então, obviamente, o dono está sendo sarcástico. Pois é, seu sabichão, você é sabidinho, né? Parabéns, rua. Quer dizer, parou na rua, era. E você acha que uma vez que o sujeito é jogado na rua, os outros vão receber? Boa sorte. Então, óbvio é que aqui nós temos uma situação de ironia. Aí vai, quem é fiel no mínimo também é fiel no muito e assim por diante. As riquezas injustas, se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará então as verdadeiras? Tal e tal. Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon, então dinheiro, só que Mamon é mais abrangente. Atenção para o verso 14. Os fariseus, que eram avarentos, ouviam todas estas coisas e zombavam dele. Então, tudo isso aqui foi dirigido aos fariseus que estavam aí ouvindo. Só que eles não queriam ouvir, não queriam entender, ficavam zombando. Mas como eles eram avarentos, como eles diziam que eram de Deus, mas na verdade estavam servindo ao dinheiro, aí Jesus está meramente mostrando como eles são estúpidos. Eles acham que vão chegar no céu? Lê do engano. Então, Jesus não está dizendo aqui que você pode comprar sua entrada no céu. Claro que não. Isso é uma improcedência óbvia. Jesus está meramente sendo irônico. Não é assim que você vai entrar no céu. Mesmo porque não é a pessoa que você comprou que vai receber você no céu. É o São Pedro, né? Desculpe aí, mas é Deus que vai resolver se você entra ou não entra. Não é seus amigos. Para não levar uma surpresa desagradável. Prosseguindo. Afinal, Judas morreu como? Tem dois textos que vêm ao caso. Mateus 27. Deixa eu tirar aqui o relógio, que um dia eu vou querer saber a hora. Eu estou querendo mesmo Mateus 27. Mateus 27, verso 5. Falando do traidor, ele, atirando dentro do templo a prata, retirou-se e foi-se enforcar. Então os principais sacerdotes, tomando a prata, disseram: não é lícito colocá-las no tesouro, porque é preço de sangue. Então, tendo deliberado, em conselho, compraram com elas o campo do oleiro para cemitério de estrangeiros, e por isso é chamado aquele campo, até o dia de hoje, campo de sangue. Agora, vamos ver Atos 1:18, onde Pedro entende que ele tem a incumbência de achar um substituto para o que foi. 1:18. No contexto imediatamente prévio, Pedro está dizendo que preciso achar alguém para tomar o lugar do dito.
verso 18 é o que vem ao nosso caso. Abre parênteses, então. Ora, este, o traidor, adquiriu um campo com o salário de sua iniquidade e, precipitando-se, rompeu-se pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram. E foi notório a todos os que habitam em Jerusalém, de maneira que, na sua própria língua, esse campo veio a ser chamado Akeldama, isto é, campo de sangue. A dificuldade é que, em um lugar, diz que ele foi e se enforcou. E aqui diz que ele se precipitou. Foi onde está Atos 1, sim. Se precipitou, precipitando-se. É só pensar é só parar e pensar um pouco. Como é possível você se enforcar? Você tem que colocar uma corda no pescoço, mas você tem que fazer o que com a ponta da corda? Você tem que achar um lugar que tenha espaço suficiente para você levar uma queda suficiente de quebrar o teu pescoço ou se enforcar, não. Então você tem que achar um lugar, um galho de árvore, um lugar onde haja espaço para você poder se enforcar. Caso contrário, diz então em Atos que ele precipitou-se. Precipitar-se é o quê? Pular, quer dizer, se lançar. Então, o que eu entendo, sem muito medo de estar errado, é que certamente havia uma árvore à beira do precipício aí, que tem ao lado do dito campo de sangue, e Judas amarrou a ponta da corda no galho e pulou. Ou a corda arrebentou, ou o galho quebrou. E com isso ele cai lá embaixo, deve ter havido assim alguma pedra pontiaguda e rasga no meio e lá vai tripa. Não é um quadro muito bonito. Agora, o problema de quem comprou o campo foi o dinheiro que o Judas, o pago que ele recebeu para trair Jesus, que comprou o campo. Então ele comprou de certa forma, de forma após a morte, né? Póstuma. Então não vejo de fato aqui problema maior. Uns e outros acham que temos aqui uma contradição, não tanto. Mas a maneira que ele morreu, para mim, é tranquilo. Ele, para se enforcar, tinha de achar um lugar que tinha espaço para tanto. Logo, um precipício, porque não? Uma árvore na beira. Pouco mais difícil é quem comprou, mas como foi o dinheiro dele que comprou o campo, então foi após a morte, só isso. Agora, na primeira carta a Timóteo, capítulo 2, verso 15, nós temos um texto que geralmente é muito mal traduzido para começar, mas que tem angustiado muitas irmãs, coitadinhas. E de forma desnecessária, entendo eu assim, pelo menos. Vamos então a 1 a Timóteo 2 e 15. Temos que pegar aqui a sequência. Então, ele vem assim no verso 11, que a mulher deve aprender em silêncio, tal e tal. Ele não permite mulher ensinar, tal e tal. A questão aí é a autoridade exatamente sobre o marido. Aí no verso 13 ele começa a explicar o porquê da coisa. Por quê? Primeiro foi formado Adão, depois Eva. Então ele apela para o propósito do Criador ao criar a mulher. E está lá que ela foi criada como auxiliadora competente para o homem. Para auxiliar, não para mandar. Aí
segundo argumento, verso 14. Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Ela caiu porque ela foi enganada. Adão entrou com os olhos abertos. Coitado, ele não quis perder a mulher. Sinceramente, será que o Criador não caprichou? Pense só. Aquela Eva foi um estouro de um... Será que nós... Rapaz, essa era de fazer parar o trânsito. Será que não? Será? Não, vem cá. Era só Adão. O fato é que Adão parou mesmo. Brincadeira de lado, mas coitado. Coitado do... Prosseguindo, então, isso é só o pano. Vamos agora ao verso 15. A única que sobrou para ele era o chimpanzé. Eu vou ler aqui como está na Fiel, para então corrigir, tá bom? Então, está assim na Fiel. Salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecer com modéstia na fé, no amor e na santificação. Geralmente as traduções vão nessa direção. E muitas irmãs, coitadas, nem quer dizer, e solteira, coitada, qual é a tua esperança, coitada? Quer dizer, como é que você vai? Não, salvar-se-á dando à luz filhos, e velha é filhos. Se você só tem um, não dá, tem que ter pelo menos 2. Não, a gente brinca, mas isto aqui tem simplesmente torturado muitas irmãs que simplesmente ficaram angustiadas com este texto. Muitas. Vamos com calma. Você observa que começa dizendo salvar-se-á, e esse se é singular, e é assim, e diz respeito exatamente a quê? Pronome não pode acontecer no espaço, tem antecedente, e a antecedente aqui é exatamente Eva. A mulher, sendo enganada, caiu em transgressão, salvar-se-á. Quer dizer, é a Eva, a mulher lá que caiu, ela é que vai se salvar. Como? O texto grego diz através de o parto. Não tem nada de dando à luz filhos. É através de o parto. Ora, já houve milhões de partos neste mundo. Então, o que seria o parto? O parto do Messias. Oi? Nem era ela que ia fazer força. Como é que a Eva vai se salvar e todo mundo de lá para cá, e eu também, e você? Como é que nós vamos nos salvar? A começar pela Eva e pelo Adão. Como? É o sangue derramado do Cordeiro de Deus. Sem o sangue do Cordeiro, nem Adão, nem Eva, nem mais ninguém, e nem eu, e nem você. Quer dizer, a nossa salvação depende de o parto. Quer dizer, o Cordeiro de Deus se encarnou por aqui para pagar o preço por meus pecados. Então, aparecendo o marido, pode, quer dizer, não é problema agora, mas pode ir para o céu sem casar, não tem problema. Agora, aqui aqui o próprio Paulo, ele mexe um pouco aqui com a gramática grega, porque ele muda o sujeito do verbo no meio. Então, salvar-se, isso aí é a primeira, Eva, porém, através de o parto, aí vai se permanecerem.
E o permanecer é plural, por favor. Aqui é permanecer, mas não está certo, é permanecerem. Aí então vai todas as mulheres. Ou será que é só mulher? Com modéstia na fé, no amor e na santificação. Mas aqui não diz só mulher também. O permanecerem é plural, mas o verbo no plural é ambíguo quanto ao gênero. Pode ser homem, pode ser todos os dois. Então a gente imagina como está falando de uma mulher, que aqui seriam as mulheres. E a questão de modéstia parece ter mais... Mas não está havendo nenhum homem sem modéstia hoje, não. Parece que os homens hoje em dia estão precisando de modéstia igualmente. As mulheres, para nem se comentar fé e amor e santificação. Isso é coisa que todos nós precisamos. Seja como for, quer dizer, o sujeito do verbo permanecerem, se inclui homem ou se não inclui, o que meramente quero mostrar aqui é que a coitada da Eva e também as outras irmãs no mundo não tem que ter filho, não. Você pode ir para o céu sem filho. Não é isso que o texto está dizendo. Todos nós dependemos do parto, que é o nascimento do Senhor Jesus aqui nesta terra, pois não? Embora também pode ser que se a Eva não tivesse tido nenhum parto, aí Bom, fatalmente ela teve que dar à luz a alguém para começar, porque então, logo mais, depois da queda, quando o Criador vem cobrar, aí diz, a tua semente esmagará a cabeça da serpente. E para que isso pudesse ocorrer, obviamente tinha de haver. Mas também a palavra sozo, né, que é de salvar, tem o significado de preservar. Então, ela, porém, será preservada através da geração de filhos. Então, Não é o parto. Tem o artigo definido, o parto. é tecnogonia, né? Mas tem um artigo definido. Esse artigo é que mata a charada. Não tivesse o artigo, Mas pode ser uma expressão genérica ou não? eu entendo que não. Porque não é assim que você se salva. Você se salva mesmo através do Cordeiro. Pode estar falando da preservação física da humanidade. É possível, mas isso não é o sentido central do verbo salvar. É um possível sentido, mas não é o sentido básico. E eu entendo que é uma regra da hermenêutica sã. A gente começa pelo sentido central, normal do vocábulo, só vai apelar para sentido secundário se o primário não funciona dentro do contexto. Pelo menos entendo dessa forma. Bom, só queria tranquilizar as nossas irmãs, mais nada. Agora, 7 é uma questão muito por alto, não vou nem me deter aqui. Você lendo em Marcos 1, 16 e 20, tem chamada dos discípulos, em Lucas 5, 1 a 11 também tem, e em João 1 e 35, 41 também. Eu digo que em João, capítulo 1, 35 a 41, você tem a primeira chamada. Em Marcos 1, 16, você tem a segunda chamada. E em Lucas 5, 1, você tem a terceira. Que Jesus chamou aquele pessoal meramente 3 vezes. Então, não há nenhuma contradição. Você atenta para o contexto, fica óbvio que são 3 ocasiões distintas. Só isso. 8. A questão de tempo romano contra tempo judeu. Isto é, o judeu começa o dia com 18 horas, quer dizer, com o pôr do sol. Começa aí o dia e vai então até o próximo pôr do sol. No cômputo romano começa meia-noite, e é isso que nós usamos hoje, que é o cômputo romano. O dia começa meia-noite e vai até a outra. Agora, daí você tem um desencontro de 6 horas. E dependendo assim do caso, sei lá, isso simplesmente é um nó, cria problemas, principalmente no Evangelho de João. Eu digo a quem quiser ouvir que João sempre utiliza tempo romano.
E se você interpretar o que ocorre assim, você vai se livrar de problemas desnecessários. Os outros evangelhos usam o tempo judeu geralmente, mas João sempre o tempo romano. Daí, por exemplo, o caso da mulher samaritana. Quer dizer, quando é que chegaram no poço? E a questão, quer dizer, aí depende se você vai computar a partir do cálculo judeu ou cálculo romano. Eu entendo que é romano. Só para constar. No batismo do Senhor Jesus, nós temos um caso um pouquinho, possivelmente delicado. Vamos ver. Mateus 3:17. Para pegar a sequência, sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele, e eis que uma voz dos céus dizia, atenção agora, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Então, o que transparece aqui é que essa palavra foi dirigida a João o Batizador. Então a voz explica a João o Batizador, este, quer dizer, Jesus aí ao lado, este é meu filho amado. Então, aparentemente, em Mateus, a voz se dirige ao Batizador. Então vamos em seguida ver Marcos 1:11. Veio uma voz dos céus, tu és o meu filho, o amado, em quem me comprazo. Tu és. Então aqui a voz se dirige a Jesus. Em Mateus a voz se dirigiu ao batizador. Aqui a voz se dirige a Jesus. Tu és. Agora, prosseguindo, vamos ver ainda Lucas 3:22. Que aí termina a sequência. 3:22. O Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. Ouviu-se uma voz do céu que dizia, tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Então aqui também, como em Marcos, Lucas, a voz se dirige a Jesus. Tu. Eu entendo que simplesmente houve uma ação soberana de Deus pela qual João entende de um jeito e Jesus entende de outro jeito. Quer dizer, o que Jesus precisava saber, tu és. O que João precisava ouvir é, este é. Eu entendo que no dia de Pentecostes houve uma coisa muito parecida. Não vou lá ver que você pode lembrar que tinha gente, quer dizer, os nomes dos lugares eram 15 para lá, então, e só tem 12, aliás, 11 apóstolos naquela altura. Diz o texto que cada pessoa presente ouviu das grandezas de Deus na sua própria língua na qual nasceu, quer dizer, o lugarejo onde, quer dizer, é o exato sotaque daquele lugar. Agora, que os apóstolos cada qual presumivelmente estava falando uma língua diferente. Mas mesmo que um dos apóstolos está falando a tua língua, mas se tem 12 falando cada um uma língua diferente, então é uma salada de som. Mesmo que uma das línguas seja a tua, você não vai conseguir extrair da massa de som aquilo que é a sua língua. Eu entendo, pois, que houve
um milagre no ouvido de cada ouvinte. Claro que o pessoal estava falando ninho, claro, mas que também, ao mesmo tempo, necessariamente, houve um milagre no ouvido de cada qual, que filtrava os sons estranhos para que cada qual ouvisse unicamente na língua dele. Então é a mesma coisa, quer dizer, João entende de um jeito, Jesus entende de outro jeito. Aliás, entendo que a voz se dirigiu dessa forma. É a solução, pelo menos, que eu dou. Vamos agora a... Uma coisa hoje, né? Oi? Todo mundo falando com Deus ao mesmo tempo e Deus respondendo ao mesmo tempo. Bom, sim. Ou a voz, ou será que ele repetiu 2 vezes? Porque tinha multidão presente lá no batismo. Isso é possível. Então, o que ele falou uma vez, A voz é possível. Eu não posso dizer que não é possível. É possível que a voz falou 2 vezes. Quer dizer, falou para Jesus, depois falou para... Possível. Talvez. Então, vamos ver o caso agora dos malfeitores que foram crucificados com o Senhor Jesus. Aparentemente tem um pequeno desencontro aqui também nos relatos dos 3 primeiros evangelhos. Primeiro, Mateus 27. E 44. Primeiro, o povão ao redor está zombando de Jesus, confiou em Deus, livre agora, Verso 44. O mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores que com ele estavam crucificados. Então, conforme o registro de Mateus, todos os 2 malfeitores começam assim também reclamando. Prosseguindo, então, vamos ouvir agora Marcos 15 e 32. Marcos 15, 32. O povão, salvou o outro, tal, não pode salvar a si mesmo. Cristo, rei de Israel, Deus agora tal. Também os que com ele foram crucificados o injuriavam. Então, está aí, Marcos concorda com Mateus, que foi todos os 2 malfeitores que estavam maltratando Jesus naquele momento. Vamos então agora ouvir o terceiro, que é Lucas 23. Lucas 23, 39. Aqui você percebe que o contexto já é diferente. Não é o povo gritando essas coisas todas, se bem que no verso 37, sim, dizendo se tu és o rei e tal. Verso 38, havia por cima dele um título, escrito em letras gregas, romanas e hebraicas, este é o rei dos judeus. Verso 39, um dos malfeitores criminosos que estavam pendurados blasfemou contra ele, dizendo, se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro, respondeu-lhe, tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação, e nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus, Senhor, lembre-te de mim quando vieres em teu reino. E disse-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Ora, esse pessoal estava na cruz 6 horas. Tempo tranquilo para o segundo malfeitor criar juízo, se arrepender. Quer dizer, no começo, na angústia, na dor, então, no desespero, os 2 começam assim, mas depois
um dos homens está aí observando Jesus. Jesus é outra coisa. Jesus não está esperneado nem nada. Ele observa. E o segundo se compenetra que realmente ele é diferente. E esse segundo, ele tinha qualquer conhecimento de teologia bíblica. Ele sabia quem era o Messias, que viria um reino. Óbvio é que o segundo aqui já está convencido de alguma forma que Jesus é o Messias. Agora, durante 6 horas, vocês têm bastante tempo de mudar de ideia com o que aconteceu realmente. Agora, que coisa que esse homem falou, só que eu joguei para Mateus e eu quero de volta é Lucas. É como é mesmo assim, Lucas 23, 39, sim. Disse a Jesus: Senhor, lembre-te de mim quando vieres em teu reino. Mas que coisa! Ele sabia que Jesus era o Messias e que ele viria em seu reino. Quer dizer, o malfeitor sabia que Jesus iria ressurgir. Como então poderia ele voltar no seu reino se ele não fosse ressuscitar? Esse segundo malfeitor provavelmente havia sido um dia aluno de teologia em algum lugar. Quer dizer, ele entendia. Ele se entrega ao Messias e o Messias diz: hoje mesmo você estará comigo. Então, é assim, no meu entender, é perfeitamente claro o que aconteceu. Começaram os dois assim, na angústia, mas depois um deles criou juízo, mudou de opinião. Em Mateus, Marcos e João, parece que temos outra vez um desencontro de relatos. Vamos ver, Mateus 27 e 48. Como você está vendo, os problemas aparentes não passam de meramente falta de atenção para ver os detalhes. Atentando para os detalhes, geralmente o mistério desaparece. Mateus 27 e 48. Jesus está na cruz. Ele acaba de clamar Eli, Eli, lima sabachthani. Aí alguns dizem se ele está chamando por Elias. Vai agora 48. Logo um deles, correndo, tomou uma esponja, a embebeu em vinagre oxos, que seria um vinho azedo, e pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. Me interessa aqui quem está fazendo esse negócio com a esponja. Então vamos ver aqui. Segura o dedo ali, vamos a Marcos 15. Marcos 15 e 36. Mesma coisa. Eli, Eli, ou Eloi, algum colocando em aramaico, outro em hebraico. Um deles correu a embeber uma esponja em vinagre, oxos, e pondo-a numa cana, deu-lhe a beber, dizendo: deixai, vejamos se virá Elias tirá-lo. Isso aí eu tenho que voltar e explicar esse dizer. Segura o dedo ali e vamos agora a João 19. João 19, verso 29. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, oxos, vinho azedo, e encheram de vinagre uma esponja, encheram, plural não é singular, encheram, plural, uma esponja, e pondo-a num isopor, já chegaram à boca.
E quando Jesus tomou o vinagre, disse, tetelestai, inclinando a cabeça, despediu o Espírito. Vou voltar a esse dia mais tarde. Agora vamos ver ainda Lucas 23. Segura, se tem dedo suficiente, e vai segurando. Lucas 23, 36. Também os soldados o escarneciam, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, oxós. Aqui em Lucas diz claramente soldados, plural. E em João não diz soldados, mas coloca o verbo no plural. Então eu entendo que nós temos dois momentos distintos. Quer dizer que João e Lucas tratam de um momento que os soldados oferecem um gole a Jesus. Como Jesus está pendurado na cruz, a única maneira de você chegar até a boca dele seria uma esponja. Claro, não tem como, de outra forma, oferecer um líquido a ele, uma esponja em cima de uma vara qualquer. Então, entendo que João e Lucas estão falando de um caso distinto. Soldados. Aliás, Lucas diz soldados. Agora, Mateus e Marcos aparentemente estão tratando do mesmo assunto, diferente de João e Lucas, e aqui é um só indivíduo. Só que há um desencontro no dizer. Então, voltemos, pois, por isso que pedi para segurar o dedo. Primeiro Mateus 27, 48 e 49. Eu tenho que ler agora 49 em Mateus. Aqui um deles, é muito claro, é um sujeito correndo, tomou uma esponja, embebeu-a em vinagre, isto é, vinho azedo, e pondo-a numa cana, dava-lhe beber. Os outros, porém, dizendo, deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. Aqui é claro. Quem falou assim, deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo, eram os outros. Correto? Tá. Agora, Marcos 15 e 36. Um deles correu a embeber uma esponja, outra vez um vinagre, isto é, vinho azedo, e, pondo-a numa cana, deu-lhe a beber, dizendo, quer dizer, o próprio sujeito, dizendo, deixai, vejamos se virá Elias tirá-lo. Eu entendo que nós aqui temos uma ironia. Eu imagino que a pessoa aqui é o próprio João Marcos, não posso provar, óbvio, mas eu imagino que é o próprio autor aqui de Marcos, o próprio João Marcos, que estava ali e fez por onde aliviar a sede do Senhor. Qualquer um que conhecia a língua saberia que Jesus não estava chamando por Elias coisíssima alguma, ele estava clamando para seu Deus. Então, eu entendo que aqui em Marcos, o próprio jovem ou homem está ironizando a estupidez dos outros que mandaram ele parar. Deixai aqui em Mateus, vamos ver se Elias chega. Que Elias, que coisa? Não era Elias coisa alguma. Então eu entendo que o próprio jovem joga de volta no rosto daquele. Deixai, Elias, quer dizer, está meramente ironizando a estupidez deles, achando que Jesus estaria pedindo Elias. Claro que não. Então é a solução que eu dou a essa aparente discrepância que ali encontramos. Agora vamos ao nobre do grão de mostarda. Dei aqui minhas notas, eu preciso de ajudar minha memória hoje em dia.
Esse tal de grão de mostarda tem dado, assim, motivo e muito, assim, pessoal querendo criar caso, onde supostamente Jesus havia dito que era a menor das sementes, o que não é. Orquídea tem semente muito menor e também a planta do fumo tem semente muito menor do que a mostarda. Mas vamos ver aqui. Mateus 13 e 32. Mateus 13, 32. Temos que começar com o verso 31. Outra parábola, o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda que o homem, pegando nele, semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das hortaliças e faz-se uma árvore de sorte que vêm as aves do céu e pousam nos seus ramos. Na verdade, a semente de mostarda era a menor semente das hortaliças, das plantas que se costumava plantar nas hortas, era tranquilamente a menor. Então, Jesus aqui está comentando hortaliças, ele não está assim dando uma palavra botânica que abrange todo o vegetal no mundo. Não, ele não está comentando o mundo, ele está comentando as hortas. E as plantas que eles colocavam na horta era tranquilamente a semente menor que tinha. Mas vamos prosseguindo aqui. Marcos 4. E aí eu vou voltar a Mateus, mas em outro lugar. Então, Marcos 4, 31. É como, parábola outra vez, reino de Deus, é como um grão de mostarda, que quando se semeia na terra, é a menor de todas as tais sementes, quer dizer, das hortaliças. Aqui diz, lastimavelmente, a Fiel aqui nos prega uma peça. Aqui a Fiel diz, é a menor de todas as sementes que há na terra. Péssima tradução. Péssima. Não existe péssima. Péssima tradução. Não é as sementes que há na... Nada. As tais sementes. Como assim tais? As que se plantam. No caso, você planta na tua horta, ou então no campo que você está cultivando. Das sementes que a gente planta cultivando, então, é a menor realmente. Prosseguindo o verso 32. Mas tendo sido semeado, cresce e faz-se a maior de todas as hortaliças. Entende? Maior de todas as hortaliças. É isso que ele está comentando, é hortaliça. Cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem descansar e não aninhar. Descansar debaixo da sua sombra. Mas é claro, como é que você pode fazer um ninho debaixo de uma sombra? A sombra vai mudar conforme o sol, não é assim? E conforme o vento sacudindo a planta. Então ninguém vai fazer ninho na sombra. Você pode pousar na sombra. Então, aninhar-se não é a tradução adequada. Despista o raciocínio. Agora, voltando, vamos ver outra vez. De Marcos eu quero voltar a Mateus 17. Mateus 17 e verso 20. Agora temos outro assunto. Jesus, com os 3 que levou com ele para o Monte da Transfiguração, eles descem, encontram os 9 lá embaixo, que tentaram expulsar o demônio e não conseguiram. Aí
os 9 depois vêm e perguntam, como é que não podemos nós expulsá-lo? Atenção agora para o verso 20. E Jesus lhe disse, por causa da vossa incredulidade. Porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, e eu acrescento o verbo que deve ser entendido aqui, tem, tiverdes fé como um grão de mostarda tem, direis a este monte, passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Aí ele explica, no entanto, que há casta de demônio, e no caso ali precisava de oração e jejum. Eu entendo que Jesus aqui não está comentando o tamanho da semente. Está comentando o tipo de fé que, embora pequena, a semente tem. Como assim? Veja agora Lucas 17 e verso 6. Lucas 17, 6. Aqui é outro contexto. Aí Jesus vai dizendo, se tivesses fé como um grão de mostarda, diríeis a esta amoreira, desarraiga-te daqui, planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Eu confesso abertamente a vocês que eu já tentei mandar Colina tomar banho de sal, e até hoje não consegui. Mandar assim uma árvore, dar um pulo, e não consegui até aqui. E eu não conheço também mais ninguém no mundo que tenha conseguido. É a pior da coisa. Se eu encontrasse alguém que já fez, eu ia aprender com ele, mas como não tem ninguém, aí como é que fica para mim? Eu fico até hoje sem... Mas eu agora imagino ter uma solução. Se não, vejamos João 12 e 24. João 12 e 24, palavra do Senhor. O Senhor Jesus está falando, em verdade vos digo que, se um grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a vida, ele vai. Qual é a fé que qualquer semente tem? É a fé de morrer. Para realizar a razão de existir. Quer dizer, uma semente existe para quê? Para reproduzir aquela planta. Então, para que a semente possa realizar a sua razão de ser, tem que morrer. É a fé que uma semente tem. Tem a fé de morrer para poder produzir vida. O apóstolo Paulo disse, certa feita, eu morro todos os dias. Como assim morrer todos os dias? Fisicamente, claro que não. Fisicamente, nós só morremos uma vez. E eu acho que seria suficiente. Eu tenho pena do coitado do Lázaro, que teve que morrer 2 vezes. Já imaginou? Basta uma vez, não. Mas fé para morrer. O que Paulo queria com esse tal de ele morrer todos os dias? Como assim? Eu entendo que era morrer para si, quer dizer, suas próprias ideias, desejos e quereres, para abraçar a vontade de Deus, mesmo desagradável, que muitas vezes a vontade de Deus nos parece amarga um pouquinho, será que não? Às vezes. Mas pela fé a gente tem que abraçar. Isso é uma morte. Você rejeitar aquilo que você quer para abraçar aquilo que Deus quer, isso não é fácil, não. Isso dói.
por que até hoje nenhuma colina me obedeceu quando eu mandei dar um pulo no mar? Porque eu não estava morrendo para mim naquele momento. O soberano Jesus disse em João 5,18, 19 por ali, diz, ele nada fazia sem ver o Pai fazendo. Ele só fazia aquilo que ele via o Pai fazendo. É o meu problema, eu digo, o meu problema maior é que nem sempre estou vendo aquilo que o Pai está fazendo. E com isso eu jogo fora muito tempo e esforço, que eu procuro fazer coisas que o Pai não está fazendo e não dá. E eu não consegui ainda mandar, quer dizer, não consegui ainda que uma colina me obedecesse, porque até aqui nunca foi a vontade do Pai que aquela colina desse o pulo. E eu não estava sabendo a vontade do Pai. Eu tenho que morrer primeiro. E se eu morrer, eu vou só querer fazer aquilo que o Pai quer aí, só no momento certo. É a solução que eu dou. A questão aqui é exatamente ter uma fé conforme semente, que é uma qualidade de fé, não é tamanho, não. É a qualidade. Imagino, pelo menos que seja assim. De qualquer forma, o tamanho da semente não é uma coisa botânica, é de hortaliça. Então não há problema maior. Das hortaliças, de fato, era a menor dessas tais sementes. Correndo, vamos ver ainda mais um caso. O centurião saiu de casa ou não saiu? Lucas 7 e verso 1. Sete, 1. Eu vou pedir já que você preste bem atenção para o contexto. Aqui só temos dois relatos parecidos, em Lucas e Mateus. Eu já vou dar a dica, preste atenção para o contexto. Aqui em Lucas, no contexto imediatamente prévio, Jesus falou assim do homem insensato que ia construir sem pensar assim no preço, aí ele fica sendo ridículo e etc. Agora vamos ao capítulo 7. Depois de concluir todos estes dizeres perante o povo, entrou em Capernaum. O escravo de um certo centurião, a quem muito estimava, estava doente e moribundo, e quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. Chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo, mas é digno de que lhe concedas isto, porque ama a nossa nação. Ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com eles. Mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo-lhe, Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entre debaixo do meu telhado. Por isso nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra e o meu criado sarará. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade. Eu tenho aquela mando e faz, tudo. Aí Jesus, maravilhado, volta e diz aos outros, digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tamanha fé. Voltando para casa, os que foram enviados encontraram são o escravo enfermo. Até aí, Lucas. Segura o dedo ali. Vamos ver agora Mateus 8, a partir do verso 5. Mateus 8, a partir do verso 5. O que despista aqui é que é outra vez Capernaum. Se não, vejamos. Mateus 8. Agora, o contexto. Logo antes, Jesus cura um leproso. E antes, quer dizer, o contexto aqui não é absolutamente o mesmo contexto que está lá em Lucas. Verso 5. Entrando Jesus em
Capernaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe, dizendo... Agora vem cá, você vê que aqui o próprio centurião é que vem pessoalmente e ele chega até Jesus. Lá em Lucas não era bem nada disso. O meu servo jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse, eu irei, lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse, Senhor, não sou digno de que entre debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado há de sarar. Eu também sou homem, aí ele vai, eu mando e tal. Jesus maravilhou-se, verso 10. Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, tal e tal. Mas os filhos do reino serão lançados na escuridão mais longínqua. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Isso aí é o lago de fogo, lamento. Então disse Jesus ao centurião, vai e como creste te seja feito. Naquela mesma hora, o seu escravo sarou, o seu servo sarou. Agora, normalmente as pessoas acham que nós temos aqui relatos paralelos de um único mesmo acontecimento. Eu digo que não. Eu digo que são casos claramente distintos. O que despista o raciocínio é que ambos os lugares deram lugar, os casos aconteceram no mesmo lugar, a saber, Capernaum. Mas, quem mandou você pensar que na guarnição de Capernaum só teria um centurião? E que qualquer centurião iria necessariamente ficar ali anos a fim, sem fim. Eu entendo que aqui nós temos 2 centuriões diferentes, em momentos diferentes. Claro que o segundo já estava totalmente por dentro do que aconteceu com o primeiro. Então isso faz parte aí da história da guarnição. Eu sei qual aconteceu primeiro, mas não me dei ao trabalho que eu já coloquei todos os eventos da vida de Cristo numa sequência cronológica e é possível provar uma coisa dessas. Eu acho que Mateus aconteceu primeiro, mas não dou fé. A solução, no entanto, que eu dou é que simplesmente nós temos aqui 2 casos distintos e isso você pode verificar para você mesmo, atentando cuidadosamente para os 2 contextos. São momentos diferentes. E, portanto, são casos diferentes, embora envolvendo um centurião e Capernaum. É isso exatamente que despista. As pessoas acham que tem que ser a mesma. Não é a mesma coisa, não. Não é o mesmo acontecimento. Vamos pegar mais um antes do nosso intervalo maior que vem aí. Agora sim. Agora nós temos um osso. Aqui é um osso e não há como dizer que não seja osso. Mateus 27. Como é que Mateus sempre figura na história? Mateus 27 e 34. Aqui, chegando a Gólgota, lugar da caveira, deram-lhe a beber vinagre misturado com fel. Mas ele, provando, não quis beber. Aqui foi um gesto humanitário, porque o fel, no caso aqui, é um analgésico rude. E os soldados estavam oferecendo isso aí para os condenados, para que não sentissem tanto a dor. Era um pequeno gesto humanitário. Só que Jesus provou, sentiu que estava lá dentro, sabia o efeito que iria produzir? Não. Jesus fez questão de sentir tudo. Rejeitou.
Agora, a questão aqui exatamente, no entanto, é que, conforme Mateus, foi vinagre, isto é, oxós, aquele vinho azedo, com fel. Fel é o bilis, né? É coisa animal. Agora vamos a Marcos, segura aí, mas vamos a Marcos 15. Marcos 15 e 23. A mesma coisa, chegam a Gólgota, tal, lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho misturado com mirra, mas ele não tomou. Obviamente é o mesmo acontecimento, só que, quer dizer, se Marcos diz vinho, é vinho, o outro disse, são palavras distintas, oinas, que é vinho, e oxos, que é vinagre, ou então vinho azedo. Isso podemos, assim, resolver. Agora, o problema é que mirra é uma coisa e fel é outra coisa. A mirra é um produto vegetal, sai assim da seiva de uma certa planta que naquela região tem. Fel é um produto animal. Vem da vesícula, não é? Então, o que as duas substâncias têm em comum é que as duas coisas são terrivelmente amargas. Amarga mesmo. Mateus, que está sempre dizendo, como se para que se cumprisse a profecia, obviamente ele ia escrevendo para judeu, muito ligado ao Antigo Testamento. Não sei se ele estava pensando em Salmo 69, talvez que sim, talvez que não. Salmo 69 e 21. Não bate exatamente, mas vamos ler aqui o que tem. Deram-me, quer dizer, palavras aparentemente colocadas na boca do Messias, deram-me fel por mantimento, e na minha sede me deram a beber vinagre. Só que aqui é a tradução do hebraico. Mas aqui, fel deve ser fel mesmo, quer dizer, fel é o produto animal, e não mirra, que é um produto vegetal. Se Mateus estava pensando, o fato é que mirra é uma coisa e fel é outra. Não tem como dizer que não. A solução que eu dou, se é que é uma solução, recorre a Atos 8 e 23. Vejamos Atos 8 e 23. É o caso do pai de Santo Simão, lá Samaria, quando ele quer comprar a capacidade de dar o Espírito Santo, aí é que Pedro solta o verbo em cima dele. E aqui o que me interessa é o verso 23, Pedro se dirigindo a Simão, dizendo, pois vejo que estás em fel de amargura e em laço de injustiça. Venho aqui exatamente fel de amargura. O vocábulo fel, aparentemente, era utilizado como representando coisa amarga. Assim como nós até falamos assim, nós dizemos, não é jiló, mas amarga. Não é assim que o pessoal fala? Não é jiló, mas... Por quê? Porque jiló é amargo. Eu, às vezes, comi jiló sem saber e não gostei. Você sabendo o que vai fazer. Então, a possível solução que eu dou aqui é que, a exemplo daquilo que Pedro falou, se dirigindo a Simão, você está em fel de amargura, então fel era um vocábulo utilizado assim, como que genericamente, para dizer respeito a coisa amarga. Mirra também é coisa muito amarga. Aquilo que eu imagino, obviamente sem poder fechar a questão, é que, na verdade, o que
estava naquele vinho azedo era mirra, conforme está em Marcos. E que Mateus meramente utiliza um vocábulo assim mais genérico para coisa amarga e joga fel. Talvez querendo fazer vínculo com o Salmo 69, não sei. Se não for essa a solução, eu não tenho outra. O fato é que fel é uma coisa e mirra é outra coisa, sim. Por que não pode ter dado as duas coisas? E cada um registrou um. Peraí, eu quero entender a sua colocação. Você está dizendo que colocaram as duas coisas dentro do mesmo vinho? Não, dois registros. Substâncias distintas. Haveria um pote aqui, outro pote ali, aqui joga fel, ali eu joga mirra? Sim, mas então, diz que ofereceram a Jesus. Ofereceram todos os dois ou só um deles? Ora, ele colocou Não, Jesus, eu acho que assim isso aí eu não quero não. Bom, eu duvido que seja essa a solução, mas como eu não estava lá, talvez que sim, né? ele recusou todos. Eu digo assim com toda franqueza, isso aqui é um osso, realmente. Aqui nós temos um pequeno osso. Não é de matar o mundo, mas tá aí. Mirra é uma coisa, é uma substância vegetal. Fel é outra coisa, é uma substância animal. A solução que eu dou, já falei. Se não for essa, não tenho outra. Se você tem outra, meus parabéns. Bom, já são 20 para as 7, acho que nós tivemos já a nossa hora e meia. Porque o próximo assunto, quantos dias ficou Jesus no túmulo, isso vai dar pano para manga. Então, vamos parar aqui e voltar depois da janta.